Pode começar? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre aplicação da pena, tá? E para começar a falar de aplicação da pena, vamos resgatar um pouquinho daquilo que a gente viu na minha aula passada, que é sobre princípios, né? Vocês estão lembrados dessa aula de princípios? E alguns dos princípios que eu falei, a gente mexe, a gente resgata um pouco aqui para trabalhar com a ideia da aplicação da pena. Minha ideia é mostrar para vocês que o sistema penal é um sistema complexo de princípios e a partir dos princípios é que a gente vai deduzindo as regras. Então, lembrar do princípio da legalidade, isso aqui é importante, não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade como um todo, né, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Uma das questões que eu me lembro no curso da carreira, agora já ficou um pouco para trás porque as leis mudaram, é quando veio a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos foi em 1990 e uma das previsões que ela tinha, inconstitucional, mas demorou para o Supremo entender que era inconstitucional, era a proibição de progressão. Dizia que tinha, aqueles crimes que eram hediondos ou equiparados tinham que cumprir pena integralmente em regime fechado. E aí, quando veio a lei, veio a primeira discussão que teve no judiciário, eu tinha acabado de entrar na magistratura, a discussão era essa. Mas isso se aplica aos crimes já cometidos, porque é só processo, é matéria de progressão, ou não se aplica só para frente, né? Então a gente usava o princípio da legalidade, não tem pena sem prévia cominação legal. Naquela época onde o crime foi cometido, não era crime hediondo, não era regime integralmente fechado, eu não posso voltar para trás para estudar. Isso parece coisa de aula de primeiro ano, comecinho da faculdade, mas tinha decisões aí orbitando num sentido e no outro. Vão lembrar da questão da lei dos crimes hediondos, o Supremo demorou 15 anos para reconhecer a inconstitucionalidade e daí depois o legislador mudou para dizer que o regime do crime hediondo era inicialmente fechado e não integralmente fechado. O segundo princípio que a gente mexe com a aplicação da pena é a ideia da humanidade, né? Vocês vão lembrar das penas que são vedadas, né? A pena de morte, caráter perpétuo, a pena do banimento, penas cruéis, enfim, e algumas outras indicações de como cumprir a pena. Uma das coisas que vai bater aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é essa ideia de pena de caráter perpétuo, né? Então, quando a gente for estudar a questão dos maus antecedentes, a gente se bate com essa questão. Por exemplo, na reincidência, a gente vai ver, vocês já devem saber disso, cumprida a pena ou extinta a pena, sei lá, pelo cumprimento ou extinta a pena pela prescrição, tem um período depurador. Depois de 5 anos, a reincidência acaba, você não é mais reincidente. Essa mesma regra não existe em relação aos antecedentes criminais. Então eu posso pegar essa condenação e transformá-la em maus antecedentes, porque não tem um período depurador? Então aí vai ter uma discussão e o que a gente vai invocar para tomar posição nisso é justamente o princípio da humanidade das penas, ou seja, a ausência de um caráter perpétuo, não a pena de caráter perpétuo, algo que fica e não tem um tempo para terminar. Outra questão que se bate bastante nisso, na questão da pena de caráter perpétuo, eu não sei se eu falei para vocês na outra aula, é a questão da medida de segurança, né? Medida de segurança que é aplicada para para o inimputável, né? Ou seja, aquele que não reúne a imputabilidade, portanto não tem culpabilidade, ele é absolvido, né? Comete um fato típico e antijurídico, mas ele é absolvido, tem alguma doença mental que não faz ele não conseguir se comportar da maneira como a lei exige, ele é absolvido, mas a ele imposta uma medida de segurança, chamada absolvição imprópria. E qual é o tamanho da medida de segurança? Quantos anos é a medida de segurança? Não, se a medida de segurança está ligada com uma doença mental, com uma incapacidade, então ela não é feita em pena, é feita de um fato indeterminado, até que ele possa ter esse seu tratamento, essa cura, etc. e tal. Bom, se é indeterminado, ele não vai seguir a regra dos 30 anos, prevista como limite de pena, é uma pena que ficaria até o fim, né? Ainda que não seja formalmente pena, hoje nós entendemos que medida de segurança tem que ter um limite, não pode ter também de forma absolutamente indeterminada, né?
Qual é o limite da medida de segurança? Há decisões divergentes. Há quem diga que não pode passar de 30 anos, que eu acho exagerado, e há quem diga que a medida de segurança não pode ser imposta a uma pessoa com uma duração superior ao máximo da pena do crime que ele receberia caso fosse imputável, caso tivesse culpabilidade. E, por fim, o princípio da individualização, né? A gente conversou sobre esse princípio, que acho que era o último que a gente falava, né? Antes da insignificância, enfim. E a individualização tem basicamente 3 tripés, né? A individualização legislativa. O que é que significa dizer isso? É que a lei deve permitir a individualização. Eu posso ter um crime no qual a pena mínima e a pena máxima sejam a mesma, né? Por exemplo, roubo, pena 6 anos de reclusão. Posso ter isso? Não, não pode. É preciso ter o mínimo e o máximo. Sempre eu tenho que ter um intervalo. Por que é obrigatório que eu tenha um intervalo? Porque a lei fala que deve ter uma individualização. Eu vou aplicar a pena em relação a cada fato, em relação a cada pessoa, etc. e tal. Então eu não posso ter uma pena única. Tem que ter um intervalo no qual permita que o juiz possa fazer essa avaliação. A segunda fase da individualização é a individualização judicial. E a terceira, só para antecipar aqui, que não vai ser tema da minha aula, é a individualização executória, ou seja, na execução penal, o juiz vai avaliar todos os direitos aqui, ou costuma se chamar assim na jurisprudência, os benefícios, digamos assim, a que o condenado faz jus, né? Livramento condicional, progressão de regime, indulto, remissão de pena, tudo isso faz parte da individualização executória. Porque, agora, só para fechar a primeira conversa lá, por que o Supremo entendeu que a lei dos crimes hediondos, quando previa regime integralmente fechado, era inconstitucional? Exatamente por causa disso, porque a individualização também atinge a parte da execução. Agora, individualização judicial é aquilo que a gente vai ver na aula de hoje, ou seja, como o juiz vai aplicar a pena. Esse é o tema da nossa explicação hoje. Nós trabalhamos mais ou menos unânime na doutrina com a ideia de um regime trifásico. Regime trifásico quer dizer que são 3 fases onde o juiz vai fixar a pena. Eu vou acompanhar, talvez um pouco pela minha formação, né? Eu trabalhei com pena a vida inteira aplicando penas, né? Como juiz, nos casos em que eu condenava, né? Nos casos que eu condenava aplicando penas. E a gente trabalhava com esse raciocínio na cabeça. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então eu vou trabalhar com essas fases, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem como a pena é fixada. Primeira fase, o juiz vai fixar a pena base. O que significa isso? A lei tem um intervalo de pena e o juiz deve fixar a pena base. Por exemplo, o crime de roubo, o intervalo é de 4 anos a 10 anos, pena mínima de 4, pena máxima de 10. O juiz vai escolher uma pena nesse intervalo. E como é que ele vai escolher a pena? Ele vai escolher a pena através da análise das circunstâncias judiciais. Eu só fiz uma observação aqui no PowerPoint para diferenciar aquilo que são circunstâncias elementares daquilo que é circunstância judicial. O que é que significa isso? Circunstância elementar é aquilo que faz parte do tipo. E se faz parte do tipo, eu não posso mensurar para a aplicação da pena, porque já é parte do tipo. Eu não posso chegar no roubo e falar assim, não, tem que ser uma pena maior porque ele ameaçou a vítima. Sim, lógico, ele ameaçou a vítima. Se não ameaçasse a vítima ou não agredisse a vítima, eu não teria o roubo, eu teria o furto. Então, quando a circunstância é elementar, ela não vai poder ser usada de novo como circunstância judicial. Aliás, a regra básica, primeira, que vocês têm que ter na cabeça é exatamente isso, a proibição do bis in idem, ou seja, nunca usar uma circunstância mais de uma vez, porque a gente estaria fazendo uma aplicação dupla de pena, né? Eu estou usando a circunstância para qualificar o crime e também vou agravar. Não pode. Eu estou usando isso aqui como circunstância judicial e agravante. Não pode. Eu não posso ficar repondo. Há certas situações em que
A regra geral é a seguinte: a circunstância judicial é sempre subsidiária. Quer dizer, desde que não esteja previsto em outro campo. Por exemplo, se a circunstância da violência está prevista no tipo, como no caso do roubo, então não vai participar como circunstância judicial. Se algo está previsto como causa de aumento, vamos falar mais para frente, por exemplo, emprego de arma. Eu vou aplicar uma pena base maior porque ele usou arma. Não, mas isso é causa de aumento, né? Artigo 157, parágrafo 2º, causa de aumento, então está lá de 1/3 até a metade. Então, primeiro eu vou utilizar a circunstância elementar, o que está no tipo. Está no tipo, eu não posso usar de novo para aplicar na pena. Depois eu vou ver se está qualificando o tipo, né? Isso torna alguma coisa qualificada. Vamos pensar, por exemplo, no homicídio. Homicídio por motivo torpe, homicídio por vingança. E vai aumentar a pena base disso? Os motivos é uma dos aumentos. Não vai aumentar a pena base porque já é circunstância qualificadora. Qualificadora, ela muda a pena, né? Vamos lembrar, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30. Então, quando tem uma circunstância qualificadora, ela muda o padrão da pena. É como se fosse um novo, abre aspas, um novo tipo, um homicídio qualificado. Então, se eu estiver usando a circunstância na qualificadora, eu não vou usar na pena base. É só essa referência que eu vi. Onde é que tem a referência das circunstâncias judiciais? O juiz está livre para fixar a pena, mas, veja, isso é importante, ele tem que fundamentar a sua aplicação e tem que fundamentar nestas circunstâncias que estão presentes no artigo 59 do Código Penal. O que nós temos aí? Primeiro, culpabilidade. No que diz respeito à culpabilidade, vamos lembrar que a gente já tem como noção a ideia de culpabilidade como medida da pena. Aqui, esta culpabilidade culpabilidade é uma palavra muito plurívoca no direito penal, né? A gente estudou o princípio da culpabilidade, que não tem a ver com a noção de culpabilidade como elemento do tipo, são coisas distintas. Mas esta culpabilidade que está aqui não é também a questão da imputabilidade, olha, ele é imputável, não é imputável, etc e tal, porque presume-se que se eu vou aplicar uma pena... Está confumado. Bom, então voltando aqui à questão da culpabilidade. Aqui não é propriamente aquela ideia de vamos medir aqui a questão da imputabilidade. Eu vejo várias sentenças que falam assim, não, ele é culpável porque ele é imputável, ele tinha consciência. Óbvio que se não tivesse consciência de ilícito, não lhe fosse exigível agir dessa forma, sequer aplico pena, né? Então, quando eu tenho a culpabilidade aqui, na verdade, a gente está pensando exatamente na questão da reprovabilidade ou da exigibilidade, se ele deve ter uma reprovabilidade maior ou uma exigibilidade maior. O que interessa aqui de culpabilidade é uma coisa que eu sei que os defensores fazem bastante, que eles estão sempre pedindo alguma coisa nesse sentido, é uma tese da chamada co-culpabilidade, né? Qual é a ideia disso? O Estado também tem a sua responsabilidade na precariedade dos serviços que acabaram, das condições materiais que acabaram levando a pessoa a uma situação como essa. Isso seria uma ideia de, bom, já que o Estado também foi falho em uma série de serviços, ele também é corresponsável, digamos assim, com isso, que seria o caso de você diminuir a pena. Eu gosto do Zaffaroni, ele usa a expressão da culpabilidade por vulnerabilidade, né? Ou seja, a ideia é a seguinte, quanto mais vulnerável é a pessoa, menos culpável, né? Digamos assim, menor é o grau da sua culpabilidade, porque justamente está inserindo uma coisa na outra. Bom, se você for olhar sentenças, você não encontra nada
a esse respeito. Você nunca vê isso. Se perguntarem para mim, Marcelo, você quando era juiz, você aplicava isso? Eu, via de regra, salvo alguma coisa de muito excepcional, eu vou dizer por que eu fazia isso, aplicava apenas no mínimo legal. Então, essa culpabilidade é como se tivesse a todos, aproveitando a todos. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Então, a pessoa fala, imagina, não tenho isso, não existe isso, onde é que está isso? Então, eu costumava dizer assim, pelo menos, quem pega o Código de Processo Penal, o artigo 187, parágrafo 1º, ele vai dizer como é que o juiz deve fazer o seu interrogatório. E ele coloca o seguinte, na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais. Bom, fico pensando, deve ter algum motivo pelo qual o legislador quer que nós saibamos quem é a pessoa que está na nossa frente, quem é o réu e quais são as oportunidades que ele teve, né? Então, penso que talvez seja essa a conexão, né? Para poder avaliar exatamente a ideia de culpabilidade. Por que a gente pensa nisso? Quanto mais oportunidades a pessoa teve, menos, digamos assim, mais reprovável é a sua conduta, né? Porque ele teve mais chances de fazer outras coisas. Mas não há muita nem doutrina nem jurisprudência a esse respeito. Para vocês que vão disputar concurso da defensoria, essa ideia de vulnerabilidade, que é que vocês vai preencher 100% dos processos de vocês, me parece uma ideia razoável. A segunda questão, o item B do artigo 59, é aquela que dá mais pano para manga, ou, como eu vou explicar para vocês, quase não tem pano e quase não deve ser usado manga, que é a questão dos antecedentes. O que é antecedente, né? Antecedente é um fato que o agente, né, o réu, cometeu antes da prática do crime. Então seria assim, o que ele tem na sua vida pregressa, o que ele fez antes disso que é relevante para o processo. É óbvio que a gente não faz uma análise da vida como um levantamento biográfico completo, né? Mas quando ele foi na escola, ele colou na escola, ele não assistia às aulas, ele não sei o que, etc e tal, de modo que, embora em tese tudo isso pudesse ser antecedente, você não tem a condição de fazer essa avaliação. Bom, aí sobram duas questões para a gente discutir. A primeira delas ele praticou um ato infracional quando era adolescente e com isso recebeu uma medida socioeducativa. Isso pode contar para antecedente criminal? Por exemplo, ele fez um fato análogo ao roubo ou análogo ao tráfico. Eu posso contar isso como antecedente? Não posso contar. Por que eu não posso contar? Porque se eu contar isso para antecedente, eu vou estar tratando isso como uma pena, como uma condenação e uma pena. E no sistema do juízo da infância e da juventude, isso vai ser aplicado uma medida socioeducativa, ou seja, o adolescente não tem ainda condições suficientes de ser responsabilizado criminalmente por isso. Portanto, ele vai ser aplicado numa medida que lhe permite reingressar à sociedade e ser educado. Portanto, se eu não concluo que eu não posso fazer a responsabilização dele por este fato, eu não tenho como chegar mais tarde e transformar isso em pena, ou seja, transformar em antecedentes para a pena subir. Não há muita discussão a respeito disso. Há mais discussão a respeito de processos em andamento. Bom, o que é antecedente? Porque se eu for condenar definitivamente, eu vou virar reincidente. E aqueles processos que estão em andamento? Abriu um inquérito, instaurou um inquérito contra a pessoa, abriu um processo, recebeu a denúncia, ele foi condenado em primeiro grau, ele foi condenado em segundo grau. Em que momento eu posso usar isso como antecedente? O que vocês me diriam? Só o trânsito em julgado. Quer dizer, por que eu não posso usar isso como antecedente? O que me proíbe que eu use qualquer uma dessas como antecedente? A presunção da inocência, tá? Que a gente tem que zelar pela presunção da inocência, porque o Supremo lá não está muito zelando por ela, né? Então, assim, podemos ter isso como certeza? A gente vai ter isso absolutamente? Eu não vou encontrar isso pela frente? Não, vai encontrar.
Vamos lá. Súmula 444 do STJ. Isso é expresso. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Bom, a STJ decidiu isso. Essas decisões dos tribunais superiores, até mesmo súmula, né? Que a gente fala assim, tá pacificado. Pacificado e prestes para mudar é quase a mesma coisa, né? Porque várias vezes falam, nossa, aquilo está pacificado, tal, acabou de pacificar, já mudou. Então, nós temos uma certa insegurança jurídica aqui, relativamente grande no que diz respeito à jurisprudência. O Supremo em 2014 também teve uma decisão com repercussão geral, maioria de votos, como acontece no Supremo, entendendo que não pode ser usado isso. Eu nunca achei que era possível discutir isso. Para mim, isso é uma discussão, chegar ao Supremo e estar 6-5 discutindo é uma anomalia, né? Eu pensava uma coisa mais concreta, mais pragmática. Tá bom, eu vou aplicar, ele foi condenado em primeiro grau, eu vou aplicar lá um antecedente, portanto, eu aumento a pena e corto um benefício dele, etc. e tal. E quando ele for absolvido daquele processo, se ele for absolvido, eu faço o quê com a pena? Volto para trás e tiro a pena dele? Bom, se nem aquele processo já se firmou, como eu posso trazer, entre aspas, pena de lá para colocar aqui? Mas o Supremo, em 2015, não faz muito tempo, teve um acórdão, eu estou sem o acórdão agora, mas depois eu posso mandar para vocês, no qual você percebe que alguns ministros querem mudar a posição, ou que haviam julgado, ou que os seus antecessores haviam julgado. E eles tomam a seguinte decisão: olha, não vamos mudar agora, porque aquilo lá foi repercussão geral. Então vamos esperar um outro processo para decidir a respeito disso, e até agora, até onde eu saiba, eles não decidiram. Então a qualquer momento o Supremo pode desdizer tudo aquilo que eu disse para vocês e fazer os antecedentes serem ingressados na pena. Fala. Réu tecnicamente primário, no caso, entra aqui com antecedentes também, pode aumentar a pena base. Então vamos lá. Eu confesso que eu não consigo entender o que a gente chama de tecnicamente primário. Acho que o réu tem duas possibilidades: ou ele é primário ou ele é reincidente. Nós não temos um terceiro lugar. O primário é todo aquele que não é reincidente. Então é uma questão de exclusão: ou ele é reincidente ou ele não é. A questão que eu acho que você deve estar colocando é a seguinte: e quando a reincidência expirou, né, passou o período depurador, bom, ele cumpriu a pena, 5 anos depois, ele tem um novo processo. Isso aqui não pode servir para reincidência. E a reincidência se fala depois, mas eu já vou dar uma introdução. Isso não pode servir para reincidência. A questão é: pode servir para antecedentes criminais? Também não é pacífico. O STJ tem uma decisão recente, de 2015, HC 323661, dizendo que pode usar, né, condenação, e aliás os juízes fazem isso com muita frequência, condenação que não é mais reincidência, acabou o período depurador, pode usar. O Supremo tem uma decisão de 2015 também, relator ministro Gilmar Mendes. Ele não faz só bobagem, né? Tem coisas interessantes. HC 126315, aqui de São Paulo. Todos os acórdãos que a gente fala aqui, vocês podem até ficar, de uma certa forma, satisfeitos, porque quase todos eles que a gente discute aqui foram promovidos ações pelas defensorias, de uma maneira geral. E o Supremo, nesse habeas corpus, fala que não pode, e usando exatamente aquilo que eu havia falado para vocês. Não pode usar, por quê? Porque é proibido o caráter de perpetuidade, né? Então eu não posso ter um antecedente perpétuo. A vida inteira aquele antecedente vai ficar, daqui a 40 anos, vai falar assim: olha, você quando tinha 18 anos, você foi condenado, mas já teve o período depurador, já passou 5 anos. Mas para antecedente não tem isso na lei, logo não tem o menor sentido, né? Então, o que sobrou para o antecedente? Bom, condenação transitada em julgado de fato cometido antes, cometer um fato posterior o trânsito em julgado, aquilo vai me dar reincidência. E se não for transitado em julgado, não vai me dar antecedente criminal.
Então, mas tá, a lei não tem palavras inócuas, né? Então, o que é que sobrou para antecedente criminal? O que é que sobra para isso? Eu não posso usar a vida dele de coroinha, eu não posso usar a cola no colégio, eu não posso usar o ato infracional, eu não posso usar o processo condenatório em primeiro grau, eu não posso usar o período depurador. Então, o que é que eu posso usar para antecedentes? Praticamente nada mesmo, né? A única hipótese que eu usava maus antecedentes, era muito raro acontecer isso, uma combinação aí de uma conspiração de fatores, que é o fato ser anterior, né? Exatamente porque tem que ser antecedente, mas ele transitou em julgado depois do segundo fato. Então, eu já tenho, quando eu for julgar, eu já tenho o trânsito em julgado e o fato é anterior. Aí não vai dar reincidência, porque reincidência tem que transitar em julgado antes. Mas é uma hipótese bem pequena. Então ele pode falar, bom, Marcelo, então, na verdade, você está acabando com os antecedentes criminais e não existe. Por que o legislador colocou isso? Porque ele fez isso em 1984 e a Constituição chegou em 1988. Portanto, o que esvazia os antecedentes criminais é a Constituição. Aliás, com muito sentido, né? A gente não deve privilegiar a ideia de direito penal do autor, que é a que está por trás, seja dos antecedentes, seja da reincidência, que a gente vai ver daqui a pouco, essa ideia do direito penal do autor, que significa o seguinte: eu punir a pessoa mais pelo que ela é, pela sua história, do que pelo fato que ela fez e eu estou julgando. Tá? Outras circunstâncias judiciais são todas elas menos importantes do que os antecedentes, porque é onde estão os problemas. Mas há duas questões interessantes aqui. O item C do artigo 59 fala em... Eu estou sentindo esse coisa no nariz, é do pozinho, né? Nós que temos rinite. Para quem está só nos ouvindo a posteriori, estamos todos bem aqui, mas soltou um pozinho mágico que nos fez parar por 5 minutos, mas não é nada proibido, né? É preciso explicar aqui, porque depois eles vão ver isso aqui e falar, lá o juiz falou que tem um pozinho, não sei não. Do jeito que estão andando os promotores hoje em dia, eu não duvido de nada. Vocês viram que tem um promotor lá no Maranhão que fala que a defensoria é uma indústria do crime, que tem que ser fechada, não sei o quê. Bom, enfim. O item C é personalidade. Né? Eu tenho que aplicar, na hora de aplicar a pena, também pensar na personalidade do réu. Temos que fazer isso? Não temos que fazer isso. Eu acho que esse artigo é totalmente inconstitucional. Primeiro porque o juiz não é psiquiatra, né? Então, sentar lá, o juiz não vai... A menos que ele faça uma análise psiquiátrica, um laudo psiquiátrico, ele não vai conseguir apurar nada sobre a personalidade do réu. Ele não consegue fazer isso. E segundo, porque dentro de uma sociedade pluralista, que é a nossa, prevista expressamente na Constituição, eu não puno ninguém pela personalidade que ele tem, eu vou punir pelos fatos que ele pratica, mas não pela personalidade, que é muito vasto. O item D, mais ou menos a mesma coisa, é a conduta social. Qual é a ideia da conduta social? Eu vou analisar a conduta dele diante da sociedade para saber se ele merece mais pena ou menos pena. A tendência disso é a gente multiplicar preconceitos, né? Porque os criminosos de colarinho branco são aqueles que têm grande conduta social, fazem grandes doações, participam dos eventos, das festas, não sei o quê. Isso não faz dele merecedor de menos pena do que a pessoa que, um morador de rua, está em situação de rua e que não tem emprego, etc. e tal. A conduta social tua é pior porque você não tem emprego. Bom, não tem emprego porque a sociedade não tem emprego, está num desemprego, está faltando emprego, né? Então eu acho que isso aqui é uma grande oportunidade para você multiplicar preconceitos. Mas o problema, a meu ver, recorrente é que, já que existe uma disciplina maior, uma vigilância maior sobre os antecedentes, o juiz não pode colocar lá, ele tem vários processos, vou subir por antecedentes, porque tem a súmula do Supremo, a súmula do STJ, a decisão do Supremo. Então o que é que muitos juízes fazem? Pegam esses processos, esses registros criminais e vão aumentar a pena pela conduta social ou pela personalidade. Vários casos. Personalidade voltada para o crime. Por que está voltada para o crime? Porque ele tem vários processos. Por que a conduta social dele é ruim? Porque ele não trabalha, só fica praticando crimes. Olha a folha de antecedentes. Então, na verdade, é uma forma de você mascarar, você margear
o acréscimo pelos antecedentes, em relação ao qual existe maior vigília da jurisprudência, você joga para a personalidade. Nunca vi alguém discutir, olha, tem personalidade maior ou menor e tal. Mas é um subterfúgio para aumentar a pena. Segue as circunstâncias judiciais ainda, o artigo 59, na letra E, os motivos determinantes. Também é muito difícil você ver alguém aumentar a pena na circunstância judicial, pena base, por motivos, né? Porque o que é importante do motivo ou é circunstância agravante ou é circunstância qualificadora, né? Então, é motivo fútil, né? Sim, ela é uma agravante genérica não, é uma agravante que está prevista para todos os crimes, mas que na verdade é utilizada mais quando ela é qualificadora, por exemplo, do homicídio. Muitas vezes a gente confunde o motivo com a circunstância elementar. Então é muito comum ver nos processos de tráfico o juiz falar assim, olha, o motivo é a vontade do ganho fácil, que é reprovável e, portanto, vou aumentar mais a pena. Bom, mas ele faz isso, é o tráfico, é um comércio, né? O comércio é feito para ter, qualquer tipo de comércio é feito para não ter um tipo de lucro. E se é fácil ou não é fácil, isso é outra questão, né? Como se falava da prostituição. As mulheres de vida fácil, né? Fácil para quem, né? Fácil para quem? E o crime também não é fácil, embora a gente não deva ficar louvando quem pratica o crime, também não é fácil, só pelo risco, né? Se fosse aplicar um adicional de periculosidade, aí seria gigantesco, né? E no caso do tráfico, um adicional de insalubridade, então, ficaria muitas vezes. O que é interessante dos motivos é que quando se descobre qual é o motivo e quando isso pode-se colocar, não faz parte da qualificadora e não faz parte das circunstâncias judiciais, o motivo é a circunstância preponderante, né? Então eles vão dizer que na hora que eu tiver circunstâncias agravantes e atenuantes, ela deve ficar mais perto da circunstância preponderante. O motivo seria a circunstância preponderante. Mas como a gente vai ver, como quase nunca tem motivo, não é ela que vai preponderar. O que costuma preponderar tem sido sempre uma circunstância atenuante, que é a circunstância da minoridade. Bom, outras coisas aqui também que são menos importantes aqui. As circunstâncias, que é a forma de execução, as consequências. Consequência do crime, essa já é um pouco mais interessante. Eu posso aplicar uma pena base maior pensando nas consequências do crime? Posso. Então, um exemplo claro disso, eu me lembro de ter aplicado uma pena maior no caso, por exemplo, de um advogado que era acusado de apropriação indébita e a vítima era uma viúva que estava buscando numa indenização trabalhista em razão da morte do marido e que não tinha recurso algum, ela dependia daquela indenização. Então eu entendi que nesse caso a consequência do crime, quer dizer, a mulher ficou efetivamente sem o dinheiro, foi levantado e ele se apropriou disso, depois não tinha como pagar. A consequência disso era mais grave, porque o dano causado àquela pessoa de parcos, vencimentos, etc. e tal, aquilo era muito para ela e, portanto, eu achei que era fundamento por uma pena maior. Por exemplo, também uma questão da vítima que é traumatizada nos casos do roubo, né? Você tem isso, né? Bota a arma na cara da criança, fica 2 horas dentro de uma residência e que depois a pessoa tem medo, começa a ter, a criança começa a urinar na cama de noite, etc. e tal. Então é bem possível aplicar, desde que as consequências sejam diferentes daquela que estão previstas no tipo penal. Por exemplo, no caso do tráfico, a consequência do tráfico é que ele passou droga para outras pessoas e isso vai acabar com a família brasileira. Bom, essa é a consequência prevista dentro do tipo. O grande problema disso, de usar a consequência, é a falta de prova. Porque poucas vezes o Ministério Público propõe as provas para isso, né? Por exemplo, a vítima ficou traumatizada do roubo. Então dificilmente você vai ter lá um estudo psiquiátrico ou componente psicológico para mostrar que isso efetivamente aconteceu. Isso é um pouco mais presente
por exemplo, em agressão, abuso sexual contra a criança, porque aí obrigatoriamente vai ter que ter um acompanhamento, uma avaliação psicológica, até para ter uma noção do como a criança fala, o que ela diz que é verdade, é mentira, como ela lida com isso, com a sua maturidade pessoal e sexual, etc. E aí muitas vezes você percebe, olha, acompanhamento, ela começou a ir mal na escola, começou a fazer isso, então em tese pode fazer, mas desde que presente. O inciso H, a linha H, fala do comportamento da vítima, né? Como o comportamento da vítima pode influenciar na questão da aplicação da pena. A ideia, basicamente, aqui é que ela pode influenciar positivamente ao réu, ou seja, se a vítima de alguma forma deu causa, cooperou, colaborou para que o crime acontecesse. É a minha opinião que isso aqui é pensado numa condenação moral, né? Aquela história da saia curta, né? Bom, mas olha o comportamento da vítima. Então é um espaço aberto para uma condenação moralista nisso. Eu tinha um professor de direito penal que costumava dizer, fulano sai com um monte de joia na Praça da Sé, depois vai reclamar que foi roubado e tal. Mas eu acho que essa vigilância moral sobre a vítima, se a gente não pode fazer essa vigilância moral sobre o réu, não vou avaliar a personalidade dele, também não devo fazer a cobrança moral disso. E eu tenho cá para mim, eu não estou falando aqui de um estudo histórico mais aprofundado, que isso está aqui justamente em razão da atenuar a pena de estupro, né? Falar, a vítima de uma certa forma colaborou. O que a gente poderia ver, assim, em algum caso, existe um caso muito comum, agora não é mais comum, era comum há 20, 30, 40 anos atrás, 40 anos atrás eu não conhecia, obviamente, que era o caso do bilhete, o golpe do bilhete premiado. Alguém já ouviu isso? Pega a pessoa de parque a instrução, pessoa de parque a instrução, fala, você pode me ajudar aqui? Que eu tenho um bilhete, parece que ele foi premiado, mas eu não sei como é que faz isso aqui e tal. Bom, resumindo, ele consegue fazer com que a pessoa imagine que aquele bilhete realmente foi premiado, vai ganhar uma fortuna, e fala, mas você pode ir lá trocar para mim, mas me deixa alguma coisa em garantia, né? E a pessoa avisa, eu vou deixar 10 mil reais aqui em garantia, tem 500 mil para ganhar. Quando chega lá, o bilhete está adulterado, não vale nada. E aí se dizia, bom, é meio que uma fraude bilateral, né? A vítima só concordou em fazer isso porque ela foi induzida e tal. Mas ainda assim, eu acho que a gente acaba fazendo uma avaliação moral. Bom, como primeiro resumo aqui, eu posso pegar a pena e falar assim, bom, analisando isso, vou fixar a pena na metade. O roubo é 4, a mínima é 4, a máxima é 10, eu vou fixar em 7. Não. Eu acho que essa coisa que a gente tem que entender. Toda fixação de pena acima do mínimo legal, o mínimo legal eu não posso baixar, então tem que ser o mínimo legal. Fixação de pena acima do mínimo legal, nessa fase, ela pressupõe uma fundamentação idônea. Quer dizer, eu tenho que ter um motivo para isso, porque senão eu estou impondo pena que não está previsto. Eu não posso falar assim, eu acho que essa pena merece tanto. Não, eu tenho que ter um fundamento. Olha, a consequência do crime mais grave aqui, ele tem antecedentes regulares aqui, eu tenho que fundamentar isso. Se eu não tenho mecanismos de fundamentação disso, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Então, eu preciso de uma pena para sair do mínimo nessa pena base, que haja um fundamento legal, ou seja, qualquer um desses indicativos e que esteja fundamentado, que esse fundamento legal seja constitucional, óbvio, né? Tudo que for inconstitucional não posso usar, e se houver um elemento de prova. Vamos lembrar lá, resgatando o que eu falei na aula dos princípios, né? A gente se rege, todo o Estado social, democrático, direito, enfim, se rege pela ideia da intervenção mínima, né? Toda pena, além do necessário, é tirânica, então eu não posso ficar criando pena demais. Princípio da proporcionalidade, aplicação de uma regra menos gravosa, ou chegar numa punição menos gravosa que for possível. Então eu não posso ficar aumentando à toa. Bom, todas esses elementos que eu falei são circunstâncias judiciais. O juiz não precisa dizer quanto ele põe em cada uma, quanto tem que... Para chegar no final e falar, considerando isso, aplico a pena base tal. Certo? O juiz fixa muito a pena no mínimo?
É um pouco de mito que o juiz fixa demais a pena no mínimo, mas ainda que se pudesse dizer, olha, fixa bastante a pena no mínimo, exatamente porque não tem elementos suficientes, não há prova de algumas circunstâncias para levar. Eu não posso fixar no cheiro. Aí nós vamos para a segunda fase da fixação de pena. A primeira fase, pena base. A segunda, que vai dar a chamada pena provisória, é a aplicação das circunstâncias legais. O que tem nas circunstâncias legais? Circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes. Circunstâncias legais, vou fazer a mesma advertência que eu já fiz antes. Elas vão ser aplicadas subsidiariamente, quando não forem elementares do crime, quer dizer, não posso aplicar como agravante algo que faz parte do crime, ou quando não forem qualificadoras, ou quando não forem causas de aumento. Tá? Eu só vou poder aplicar a circunstância agravante se não tiver aplicado em outras circunstâncias. Muitas circunstâncias agravantes do nosso Código Penal, que elas são no artigo 61, é isso, né? Elas são elementares de outros tipos, né? Então, por exemplo, motivo fútil, motivo torpe, execução por surpresa, utilização de explosivo, isso é circunstância agravante, mas no homicídio é uma circunstância qualificadora, muda o homicídio simples, homicídio qualificado. Essa ideia de prevalecência de coabitação ou de hospitalidade, isso vai ter no furto, vai transformar o furto de simples em furto qualificado, né? O abuso de confiança. Violação do dever inerente a cargo, isso também é circunstância agravante, mas quando tiver na apropriação indébita, isso é circunstância qualificadora, né? Você se apropriar indevidamente, artigo 168, de um bem ou de um valor, vai ser aumentado, né? Vai ter um aumento de 1/3, causa de aumento, perdão, a partir de 1/3 se houver violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério, profissão, etc. e tal. Praticar um crime com a vítima sob proteção da autoridade. O crime que mais fácil se pratica com a vítima sob proteção da autoridade é a tortura, mas isso é circunstância elementar da tortura e, portanto, não é agravante. Tá? Então, esse rol de circunstâncias agravantes, em alguns casos, elas não são aplicáveis, porque nos casos mais importantes delas, elas já ou são elementares do crime ou qualificam o crime. Eu tenho duas causas de aumento, eu posso usar uma delas como agravante. Por exemplo, no caso do roubo, o roubo foi cometido com concurso de pessoas e emprego de arma, artigo 157, número 1, inciso 1º e inciso 4º. Eu posso falar, não, vou qualificar, vou aumentar a pena como causa de aumento para uma e outra eu uso como agravante. Posso fazer isso ou não? Ou posso, desde que seja uma agravante típica, né? Como o concurso de pessoas não é uma agravante e como emprego de arma não é uma agravante, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar assim, vou usar isso aqui como agravante. O agravante é típico, não existe, aqui é importante, não existe agravante genérica. Não existe agravante genérica. As agravantes são típicas. Para agravante serve o princípio da legalidade, né? Vamos lá, não existe pena sem prévia combinação legal. Tem que estar combinada a agravante. Bom, e aí a gente entra na questão mais importante também das circunstâncias agravantes, porque é a mais empregada, que é a questão da reincidência. Como é a questão mais empregada, é também a questão mais discutida jurisprudencialmente e acaba sendo uma das questões que cai mais em concurso. Não é à toa, é porque a gente usa bastante. Reincidência é a prática de um novo crime depois do trânsito em julgado de condenação anterior, né? Prática de um novo crime depois do trânsito em julgado de condenação anterior, antes do período depurador. O período depurador é de 5 anos. 5 anos a contar do quê? 5 anos a contar da extinção da pena. Pode ser o seu cumprimento, pode ser a extinção pela prescrição, tá? Pode ser a extinção da punibilidade. Aí eu vou contar
Para haver reincidência, eu preciso ter o cumprimento de pena anterior ou não? Há quem entenda, do ponto de vista doutrinário, que a verdadeira reincidência, ou reincidência real, seria aquela em que a pessoa cumpre a pena e depois que ela cumpre a pena comete um novo fato, porque ela está reincidindo depois de já ter suportado as penas. Por nosso direito é indiferente se ela cumpriu a pena ou se ela não cumpriu a pena ou se ela está cumprindo a pena. Desde que haja o trânsito em julgado e não tenha o período depurador, a pessoa é reincidente, não faz diferença. O que não gera reincidência, contravenção não gera reincidência, crime político não gera reincidência e crime militar não gera reincidência. Por que a reincidência impõe a aplicação de uma pena maior? Quer dizer, por que eu vou aplicar um agravante em relação à reincidência? Eu posso dizer o seguinte, que o motivo seja, bom, ele não se emendou, né? Mesmo depois da primeira condenação, ele não se emendou. Se eu pensasse como esse fundamento, eu teria que esperar o cumprimento da pena, né? Porque como ele se emendou, ele não teve a pena ainda, né? Então, primeiro dê a chance da pena para depois ver se ele se emendou. Mas a lei não exige. Então não é propriamente um fundamento válido. Bom, eu vou diferenciar tipos diferentes de pessoa. Aquela pessoa que pratica um crime já pratica outro crime, depois de condenado pratica outro crime, daquele que nunca praticou um crime. A gente podia pensar o contrário, né? Se ele nunca se emenda, ele deve ser punido mais. Ou a gente pode pensar o seguinte, o Estado não conseguiu ressocializá-lo e, portanto, foi uma falha do Estado, ele deve ter uma pena menor. Então há quem discuta isso na reincidência, que ela deveria indicar uma pena menor, porque os esforços de socialização não funcionaram e, portanto, ele está arcando com essa falha no serviço do Estado. Fale. Uma dúvida com relação ao período depurador. Suponhamos que alguém seja condenado por pena de multa e uma pena privativa de liberdade. Para que ele seja alcançado pelo período depurador, tem que esperar os 5 anos, aí para extinguir a pena, 5 anos da PPL. Isso, mesmo que ele não pague a pena de multa. Extingue a PPL, a pena de multa fica rolando, ele pode virar primário. Então, depois de 5 anos. Me perdi um pouquinho aqui. Constitucionalidade. Eu falei aqui para vocês a respeito da direito penal do autor. Quando eu estou usando a reincidência para aumentar a pena, em certa medida, em certos casos, isso faz uma diferença muito grande. A gente vai ver nos efeitos da reincidência daqui a pouco. Eu vou estar aplicando essa ideia de punir ele pelo que ele é, não propriamente pelo fato que ele fez. Em razão disso, muito se discutiu sobre a constitucionalidade da reincidência. Muitos autores escreveram a esse respeito e, verdade seja dita, a jurisprudência nunca titubeou em relação a isso. O que não quer dizer que não se possa rediscutir. O Supremo já afirmou, o RE 453000 me parece que é o precedente mais recente disso, a respeito da constitucionalidade da reincidência. Há quem use a discussão da Corte Interamericana de Direitos Humanos para afastar a constitucionalidade da reincidência, ou pelo menos a convencionalidade, e vai usar uma decisão que eu não tenho aqui, tenho aqui em algum lugar. Está aqui. Decisão do caso Fermín Ramírez contra a Guatemala, de 2005. Afastando a possibilidade de julgamento, embora não é exatamente a mesma coisa, mas a possibilidade de utilizar na pena a ideia da periculosidade, como existia no sistema
da Guatemala. A ideia é fazer um paralelo e mostrar exatamente isso. Para aplicar uma pena, o juízo deve impor uma condenação pelo fato praticado e não por alguma estado do agente, qual seja o fato de ele ter anteriormente praticado outros crimes. A questão seria o artigo 9 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é, na verdade, o princípio da legalidade. E aqui, só para pegar um pedacinho da decisão, a ideia da maior particular perigosidade do agente, ou periculosidade do agente, conceito que foi revisado pelas partes num processo da Corte Interamericana através dos escritos de Amicus Curiae, que analisamos com atenção. O conceito de periculosidade foi revogado pelas mais modernas correntes do direito penal de orientação democrática, e, portanto, não poderia ser utilizado. Entre nós não tem discussão razoável em relação a isso. O que a gente tem agora de jurisprudência? Há uma questão relevante, que é a proporcionalidade da reincidência. Eu falo questão relevante, mas ela não é discutida. Eu estou trazendo um pouco aqui da minha contribuição. Acho uma questão relevante, mas, em geral, ela não é muito discutida. Bom, partindo do pressuposto que a reincidência seja constitucional, como o Supremo decide, e a desproporção da reincidência. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa foi condenada pelo artigo 28 da Lei 11.343, porte entorpecente para uso próprio. Qual é a pena que ela pode receber? Pena mínima é advertência, pena máxima é serviço à comunidade. Privação de liberdade, ela tem alguma? Não. Mas, no entanto, quando é julgado depois um outro caso e ele é reincidente na condenação de porte para entorpecente para uso próprio, eu posso usar aquilo como reincidência para aumentar a pena depois? Que é a mesma coisa nós diríamos da pena reincidência, pena de multa. Olha, foi condenado a pena de multa. Posso usar depois? Eu vejo isso com uma grande desproporção. Se no processo original, onde aquele fato foi julgado, entendeu-se que era tão insignificante que não merece aplicação de qualquer privação de liberdade, seja no caso da multa, seja no caso da advertência ou prestação de serviço, enfim, como eu posso transformar isso posteriormente em pena privativa de liberdade? Porque é o que a reincidência faz. A reincidência, quando vem, ela aumenta a pena. E ela tem uma série de consequências em relação a isso. Vai aumentar a pena, vai perder o redutor, vai perder o sursi, vai perder o regime aberto. Ou seja, a reincidência ela é extremamente prisional. A reincidência gera prisão. E você vai pensar, como eu posso fazer isso com uma condenação por um crime que foi, digamos assim, pelo que a gente costuma dizer, despenalizado, né? Que é o porte de entorpecente. Eu me lembro de um processo que eu tive. O processo teve o seguinte fim. Julgamento de desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 e aplicação de uma pena qualquer, advertência, enfim. O promotor recorre e o tribunal altera essa decisão e condena pelo artigo 33, que vai dar uma pena de pelo menos 5 anos. E aí ele não aplica o redutor do tráfico. Por quê? Porque o réu é reincidente. Reincidente em que crime? Em porte para uso pessoal. Então esse porte para uso pessoal, que a gente fala assim, porte para uso pessoal não dá cadeia. Deu 4 anos e 2 meses, porque o tribunal não só impediu o redutor, como, meu ver, em bis in idem, aplicou as circunstâncias da reincidência para levar a pena de 5 anos a 10 meses.
Então ele saiu de uma pena que seria de 1 ano e 8 para 5 anos e 10 por causa de um anterior porte entorpecente. Então é o caso da gente pensar também na proporcionalidade da reincidência. Eu não posso aplicar apenas desproporcional, eu levar isso adiante para levar pena, levar privação de liberdade nos próximos casos, isso é claramente desproporcional. No caso do tráfico de entorpecente, essa também é uma tese que infelizmente não vingou. Quem sabe vocês, como os futuros defensores, possam ajudar essa tese a vingar. Veja, diz a Lei 11.343 que a pena mínima é de 5 anos de reclusão, mas no tráfico privilegiado, se for primário, de bons antecedentes, desde que não se dedique a atividades delituosas, sabe-se lá o que seja isso, e que não seja membro de organização criminosa, isso é um pouco mais fácil, difícil provar, mas é um pouco mais fácil de se identificar, você pode ter uma redução que vai de 1/6 até 2/3. Bom, é muito comum que às vezes você não tem nada, os juízes reduzem a 2/3 lá, porque é o que pode fazer, não tem nenhum outro elemento nos autos. Ah, mas não posso diminuir porque ele tem uma reincidência. Ele praticou um furto lá 5 anos atrás, tem uma reincidência, então não posso diminuir. O que acontece com a pena? A pena que poderia ser 1 ano e 8 meses de reclusão, ela se transforma em 5 anos de reclusão. Ela triplica. Você pode dizer, Marcelo, eu não estou aumentando nada, eu só não estou reduzindo. Para mim é a mesma coisa que fazer aquele pagamento com juros ou desconto à vista. O resultado sai no mesmo. O fato de ele ser reincidente vai fazer ele cumprir uma pena de pelo menos, 60 meses, ao invés de cumprir uma pena que poderia ser de 20 meses. Se ele é primário, se ele é de bons antecedentes, não faz parte de organização criminosa, etc. E tal. Se foi só essa o motivo da proibição do redutor. Isso, a meu ver, é claramente um direito penal do autor. Porque na pena que ele está carregando, dos 3 saquinhos que ele carrega nas costas, que é a pena dele, um dele é pelo fato. E 2 pelo fato cometido lá atrás, que nem precisa ser tráfico. Pode ser qualquer outro crime. A lei aqui não exige reincidência específica. O que é um equívoco, porque no furto ela exigiu reincidência específica para evita a pena restritiva de direito. Né? O cara que foi residente específico não pode ter uma segunda restritiva de direito. A gente pode falar um pouco disso depois. Mas aqui qualquer crime como esse, de porte entorpecente, poderia gerar isso. Acho que é uma infração ao princípio da proporcionalidade e também a ideia do direito penal do autor, que é por si só uma infração ao princípio da legalidade. Essa ideia de que eu vou ser punido mais pelo meu passado do que pelo meu presente. Se eu sou punido mais pelo passado do que pelo presente, eu sou punido pelo que eu sou e não pelo que eu fiz. Isso é direito penal do autor. Eu espero, honestamente, que com a entrada de vocês cutucando aí os tribunais, chegando ao Supremo, o Supremo possa reverter essa interpretação, e tenho bons motivos para esperar isso, porque o Supremo muitas vezes descobriu que a lei de imprensa é constitucional 40 anos depois, então ele pode descobrir, sempre é tempo, com o Supremo sempre é tempo. Talvez fosse o caso de esperar que algumas peças sejam mudadas. Bom, vamos falar um pouco mais de reincidência. Qual é o horário quando for, você me avisa? Falar um pouco mais sobre reincidência. Não é propriamente uma coisa, tem decisões de tribunais nesse sentido? Muito pouco. As minhas sentenças eram assim e uma outra foi mantida, mas não são propriamente jurisprudências. Posso usar uma tese com isso, mas eu acho que é uma coisa bem interessante no qual vocês possam, um argumento no qual vocês possam lastrear eventuais pedidos. STJ, súmula 241. Nós estamos vivendo uma época cada vez mais, seja agora no processo civil, isso se tornou mais concreto, mas também está se explorando pelo penal, em que essa ideia das decisões simuladas, as decisões coletivas, enfim, vão tendo referências maiores, né? Mas para isso é preciso que os tribunais também aprendam a não ter tantas divergências entre si, estabilizar a sua jurisprudência para que ela possa ser
acompanhada. Súmula 241. A reincidência não pode ser considerada circunstância agravante e, simultaneamente, circunstância judicial. Óbvio, né? Até porque a reincidência não é uma circunstância judicial. Mas o que o STJ está querendo dizer aqui? Olha, ele tem uma condenação anterior, eu não posso usar essa condenação anterior que ele tem como maus antecedentes na primeira fase, na fase da fixação da pena base, e depois usar essa mesma condenação como forma de reincidência, porque seria um bis in idem, né? Bom, a questão que não quer calar, né? Porque ninguém discute essa questão, é mais uma daquelas que eu vou trazer para vocês e vai discutir quem estiver ouvindo essa aula, quem sabe sai de vocês ou de vocês aí da coisa uma discussão mais profunda. E quando há duas condenações? Isso é muito comum o juiz fazer. Ele tem duas condenações. Então ele fala assim, esta condenação aqui eu vou usar para reincidência, vou deixar de lado. Estou poupando para a segunda fase. Mas como tem duas, eu vou pegar essa condenação e vou usar aqui como maus antecedentes. É rigorosamente dentro da lei, porque olha, isso aqui é maus antecedentes, aquilo lá é reincidência, logo eu posso fazer isso. É aceito pela jurisprudência? É aceito. E eu espero que vocês construam a derrocada desta jurisprudência que aceita isso. Porque, na verdade, embora não seja um bis in idem legal, é um bis in idem conceitual. Porque reincidência e maus antecedentes, na verdade, como elas versam sobre a mesma coisa, que é a vida pregressa criminal, não há sentido de você fazer isso, uma avaliação em etapas diferentes. Não pode ser uma coisa assim, vou usar isso aqui para dar uma pena mais para o réu, eu vou usar esse aqui, eu tenho duas armas para pegar. Não é assim que funciona. O juiz, quando avalia uma pena, qual a pena necessária, vai lá, vou avaliar a vida pregressa do réu. Ele tem maus antecedentes, mas é reincidente, devo analisar a reincidência, que é mais grave. Vou fazer a reincidência como forma de analisar a vida pregressa. Agora, usar uma condenação para cá e uma condenação para cá, eu acho completamente sem sentido. É como se fosse uma pegadinha para ele. Porque o réu que é reincidente, óbvio que ele tem mau antecedente, de maneira geral. Se ele até reincidiu, é óbvio que ele tem antecedentes. Mas como eu estou utilizando a reincidência, porque ela é obrigatória, ela me permite uma aplicação além da pena base e tal, eu não vou usar de novo ela como antecedente criminal. Não vejo sentido nisso, a não ser aquele de ficar agravando a pena indefinidamente. Mas sou obrigado a dizer que há decisões, a jurisprudência tem admitido isso, porque não viu uma ilegalidade tão patente, mas eu acho que é um equívoco conceitual muito grande, porque o reincidência e mau antecedente, eles versam sobre a mesma análise, a análise da vida pregressa, as condenações anteriores que a pessoa teve. É preciso entender, a reincidência tem uma consequência muito grande, né? Eu vou ler aqui, mas... fala. O senhor concorda, por exemplo, que seja aplicado no caso como maus antecedentes quando não mais serve para ser considerado como reincidência? Não, eu já falei isso aqui um pouco antes, que é o seguinte, o STJ admite isso, e é um acordo mais ou menos recente do Supremo, relatoria do ministro Gilmar Mendes, que não admite. Eu acho que aqui no caso existe a questão da proibição da pena de caráter perpétuo. Portanto, se ela não serve mais para ser reincidente, ela não deve servir mais para ser antecedente. Porque se eu entender que ela não segue esse período depurador, eu posso julgar um fato cometido há 80 anos atrás. Sei lá, vai saber, né? Tem gente que vive, não tem 120 anos. Olha, no século passado ele cometeu esse fato aqui e tal. Mas não vejo... lógico que não acontece isso, as coisas são mais próximas, mas eu acho que em razão do princípio da humanidade, ou seja, a proibição da pena de caráter perpétuo, eu não posso segurar aquilo a vida inteira ter aquela corda no pescoço dele. Então eu acho que ultrapassado o período depurador também não deve valer como antecedente. Acho que a gente tem que ter noção seguinte, que reincidência e mau antecedente, a gente está valendo a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença está em que a reincidência eu preciso dos trânsitos em julgado. E os maus antecedentes, que eu em tese não preciso, com a aprovação da Constituição eu passo a precisar também. Então elas são quase a mesma coisa. Era melhor que o Supremo logo entendesse. O antecedente está
abolido, excluído, porque não tem mais utilidade para ele dentro dessa perspectiva. O que tem acontecido, eu falei um pouquinho antes de você chegar, o que tem acontecido é que as pessoas estão usando, já que eu tenho uma vigilância grande sobre o antecedente, e estão usando as condenações criminais em primeiro grau, processos criminais, ou prisão, etc., tal, para aumentar a pena de outro lado, seja na conduta social, seja na personalidade, seja na culpabilidade estrito sensu aqui, ou no caso do tráfico, a habitualidade delituosa, cara, dedica essa atividade criminosa. O que é dedicar a atividade criminosa? Então eu acho que assim, ou a gente vai seguir a regra constitucional, que é o trânsito em julgado, e o que não tem trânsito em julgado eu não vou usar, ou a gente não vai seguir e tudo pode fazer isso. Só que aí a gente está regredindo a antes de 88. Mas eu dizia, a reincidência é grave, não é uma coisa banal. Então é preciso ter uma interpretação que não seja estimuladora disso, porque senão a gente vai fazer uma grande massa carcerária. A reincidência aumenta a pena, sempre. A reincidência muda o regime, a gente vai falar sobre o regime daqui a pouco. A reincidência proíbe a suspensão condicional da pena. A reincidência, se for específica, proíbe a pena restritiva de direito. No caso do tráfico, a reincidência proíbe o redutor. No caso do furto, proíbe o furto privilegiado, e vai uma série de outras questões por aí, as questões de progressão criminal também, do indulto, enfim, questões de execução. A reincidência tem um efeito extremamente danoso. Então, penso que a nossa interpretação em relação a isso tem que ser a interpretação mais restritiva do que uma interpretação ampliativa, porque ela muitas vezes, ela é o divisor de águas entre prisão e liberdade. E, portanto, eu acho que a gente tem que ter uma interpretação comedida em relação à reincidência. Acho também, veja, vamos lembrar o seguinte, isso eu acho que eu acabei não falando. No caso das circunstâncias legais, não são circunstâncias tarifadas. Eu não tenho, não há um indicativo na lei quanto eu devo aumentar. Bom, ele é reincidente, mas quanto eu aumento na reincidência? Eu vou aumentar um sexto? Bom, muita gente aumenta um sexto. Se eu pudesse dizer para vocês, qual é o número, o percentual que as pessoas mais aumentam? É um sexto. Marcelo, você quando era juiz criminal, você aumentava um sexto? Eu falei, não. Eu vou aumentar caso a caso. Eu vou ver qual é o crime anterior. Tem crimes anteriores que são gravíssimos. Tem um latrocínio, é uma coisa, tem um furto anterior, é diferente. Eu acho que tem que ter uma proporção. Senão, às vezes, vai botar um sexto na frente, o fulano teve uma pena de 3 meses lá atrás, que vai se transformar em 2 anos aqui na frente. Quer dizer, ela se multiplicou como um todo. Acho que tem que ter uma análise, mas eu não tenho obrigação de fazer um aumento tarifado. Eu vou dizer quanto eu aumento, não precisa aumentar na base de um sexto. Essa é a tônica das circunstâncias legais. Elas não têm a tarifa, ao passo que, do outro lado, as causas de aumento e diminuição, elas são tarifadas, né? Um sexto, um quarto, um terço, metade, 2 terços, e por aí vai. Reincidência e princípio da insignificância. Eu vou poder fazer aqui o que eu acabei não fazendo muito bem na última aula. Eu acho que a gente estava com o tempo esgotando, né? E o princípio da insignificância acabou sem ter uma abordagem mais ampla. Então, vamos voltar um pouquinho atrás, princípio da insignificância. Só para eu recapitular isso, eu fiquei com a consciência pesada de ter falado um pouco para vocês sobre isso, porque eu sei que é um assunto importante. Bom, o que me pareceu que era importante ter dito aqui? Explicar melhor a posição do Supremo. A posição de vários tribunais estaduais, em especial, não reconhece, a gente explicou essa questão, que eles usam a legalidade contra o réu, né? Olha, não está na lei, portanto eu não vou reconhecer. Os tribunais superiores, e Supremo em especial, ele reconhece a insignificância, há vários casos disso, mas fixa alguns requisitos. Esses requisitos são meio tautológicos, né? Eles vão falando mais ou menos a mesma coisa, né? É como se dissesse assim, olha, mas eu vou dar a insignificância que ela foi insignificância, insignificantíssima mesmo, super insignificante, sem relevância. É mais ou menos isso. Ou como tem lá no parlamento, tem isso, né? O projeto é urgência urgentíssima, né? Então, mais ou menos isso. Então, o que o Supremo fala? Quais são os requisitos que ele costuma dizer? Há um acórdão, um padrão lá do Celso de Mello que é repetido em vários lugares. Primeiro, mínima ofensividade, né?
B, nenhuma periculosidade social da ação. Consigo ver muita diferença aí, mas vamos gravando na cabeça. C, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D, inexpressividade da lesão jurídica. A questão mais problemática desses todos aí, a meu ver parece tudo mais ou menos a mesma coisa, a mais problemática é o item C, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Por quê? Porque a ideia da insignificância, sob o ponto de vista teórico, da teoria do direito penal, é que ela é uma exclusão da tipicidade. Né? Ou seja, você, para ter a tipicidade, não basta a subsunção formal. Eu pratico um fato que é exatamente igual àquele que está previsto na lei. É preciso que ofenda um bem jurídico. Vimos isso com o princípio da ofensividade, o princípio da lesividade. Então, mas se ele ofende o bem jurídico de forma absolutamente insignificante, é como se não tivesse lesionado nenhum bem jurídico, uma lesão inexpressiva ou de ofensividade mínima, que é a mesma coisa. Quando isso acontece, do ponto de vista do direito penal, da teoria do delito, o que nós temos por aí? A exclusão da tipicidade. Se eu excluir a tipicidade, por que eu vou discutir reprovabilidade, que é uma questão de culpabilidade? Então isso mostra que o Supremo, na verdade, ele acolhe a presunção de insignificância mais como medida de política criminal do que propriamente como instituto de exclusão da tipicidade. Ele faz, sim, tá bom, vamos pegar aqui nos casos muito graves ou nada graves, a gente exclui. Mas nos outros, que for mais ou menos, a gente não exclui. Então, isso acaba sendo um problema teórico. E o problema teórico vai para frente e se torna um problema pragmático, que e se você está misturando com reprovabilidade, culpabilidade, você passa a ter outro tipo de exigência. Abre uma brecha, por exemplo, para que eu não possa aplicar a insignificância quando existe reincidência. Mas eu posso aplicar a insignificância com a reincidência? Mas se eu estou pensando na insignificância como exclusão do tipo, o fulano está furtando uma barra de chocolate, isto é insignificante, não é típico, que me interessa se ele é reincidente, não faz diferença. O que ele já fez antes, eu estou julgando agora, esse fato não é típico, então não faz diferença. Mas para o Supremo faz diferença, porque ele bota a culpabilidade no meio, faz uma mistura. Então aí tem alguma discussão a respeito disso, há decisões de um lado, decisões de outro. A mais recente que eu achei aqui, que é agora 2017, eu já vi dos dois lados. A mais recente admitiu, HC 137422, lá de Santa Catarina. O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º, com o artigo 14, inciso 2º. Vocês vão ver, na vida real, que o princípio da insignificância, basicamente, nós vamos discutir em furto tentado. Nunca aconteceu, na verdade. Está lá. Muitas vezes, esse furto tentado é um crime impossível mal interpretado. Bom, pela tentativa de substituir 12 barras de chocolate no supermercado, avaliadas no total de R$ 54,28. Nos termos da jurisprudência desse tribunal, a aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante. Veja, para tornar a ação atípica, exige a satisfação de requisitos de forma concomitante, que são aqueles 4 que eu expliquei. Bom, mas como um reduzidíssimo grau de reprovabilidade faz a ação ser atípica? São coisas em esferas diferentes. Mas, de toda forma, o ministro Lewandowski, que é o relator, fala assim: ainda que constem nos autos registros anteriores da prática de delito, anti-inexpressiva ofensa ao bem de direito protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso, deve ser reconhecida a tipicidade da conduta, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, tá? No caso de reincidência. 13742, que aqui está pequenininho para eu achar. Mas vocês vão encontrar nas jurisprudências decisões casuísticas essa aqui é a segunda turma, não é sequer o plenário. Acho que eles decidem mais no sentido de que vou decidir de acordo com o caso concreto. Então, no caso concreto, ele vai falar assim: ademais é reincidente, não cabe. No outro caso, ele vai dizer: mas aqui cabe. Do ponto de vista teórico, se vai excluir o tipo, não faz diferença se ele é reincidente ou não. Vamos fazer um break? Ok, então